Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês que têm assistido esse vídeo, que têm nos acompanhado no nosso canal Só a Fé e a Escritura, e que o Senhor venha abençoar esse vídeo, essa palavra, essa pequena palavra que Ele vai falar a nós. E como hoje é Natal, nós sabemos que o Natal é uma festa mundana e pagã que não, não tem nada na Bíblia que diz pra gente o dia que Jesus nasceu. Os historiadores dizem que Jesus nasceu por volta do mês de março ao mês de abril. Mas como o mundo inventou essa data, nós que somos cristãos, a gente pega esse momento onde praticamente mais da metade do mundo comemora, para a gente mostrar e falar um pouco mais sobre a obra de Cristo, sobre o que Cristo veio fazer, porque comemorar o nascimento de Jesus não é apenas se unindo com a família, comendo uma boa refeição, mas sim lembrar do propósito de Cristo vir ao mundo, de Cristo nascer, de Cristo sair da sua glória para vir reinar em forma humana, como diz as Escrituras, e vir em forma humana se sujeitar às autoridades, assim como qualquer outro ser humano tem que se sujeitar. Aí você vê Jesus sendo Deus, ele veio em forma humana, ele desceu à terra e ele sendo dono de tudo, ele se sujeitou às autoridades desse mundo. Então ele se humilhou, ele se esvaziou, como diz lá em Filipenses, ele se esvaziou, porque ele sendo em forma de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de homem. Por isso Deus o exaltou de tal maneira que o nome dele será exaltado e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis. Isso vai acontecer quando ele voltar para reinar. Mas voltando ao que eu estava falando, o Natal nós temos que lembrar, nós temos que ser objetivos para num dia como hoje a gente refletir naquilo que Cristo fez. Como eu disse, ele veio, como a palavra de Deus disse, e eu só repito, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Então você que comemora o Natal, sempre comemorou o Natal como um dia de demonstrar amor, afeto pelo próximo, pela família, e aí você se une com a família, come uma bela de uma refeição. Mas o objetivo do Natal não é apenas isso. O objetivo do Natal é pensar, refletir sobre a obra de Cristo. Ele veio ao mundo salvar pecadores. Ele veio ao mundo pegar aqueles que não prestam. Ele veio ao mundo salvar aqueles que não valem nada. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele veio ao mundo para pegar aqueles que não são nada, para envergonhar aqueles que são. Então, se você vive uma vida errada, se você fez tanta coisa errada na vida e sempre comemorou o Natal com a família, com os amigos, mas você não entendeu ainda, você não parou para pensar que o objetivo é olhar para a obra de Cristo. O profeta Isaías disse que ele foi, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías diz que por causa dos nossos pecados
Jesus foi moído na cruz. Jesus foi moído pelos nossos pecados. Então, se você vive uma vida toda errada, saiba que Jesus veio para você. Basta você crer nele. E a partir do momento que você crê, você será salvo. Você receberá a vida eterna. Olha o que Jesus fala em João capítulo... lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você crê em Cristo Jesus nesse exato momento que você ouve, que você assiste esse vídeo, você recebe a vida eterna imediatamente. Não é no futuro, é imediatamente. Porque os seus pecados são transferidos para a cruz de Cristo. E quando Deus olhar para você no dia do juízo, Ele vai olhar para a obra de Cristo. Porque você foi justificado por Cristo. Porque Cristo levou os seus pecados. Você creu em Cristo e Cristo levou os seus pecados. Então creia no Senhor Jesus. Não fique apenas comemorando o Natal materialmente falando, comprando presentes para os amigos. Não que isso seja errado, é até bom você presentear os amigos, se unir com a família, isso é maravilhoso. Mas o intuito, o objetivo do Natal é lembrar da obra de Cristo. Para que Jesus veio? Se o mundo comemora o dia que Jesus nasceu, então vamos refletir, para que Jesus veio ao mundo? Para que Jesus desceu da sua glória para vir ao mundo? A resposta é clara na palavra de Deus. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar perdidos. O médico vai para os doentes, porque aqueles que não são doentes não necessitam de médico. Então, se você é doente, se você é pecador, se você é falho, como eu, como qualquer outra pessoa, porque todos os seres humanos são falhos, se apegue à rocha. Creia em Cristo, porque Cristo é a rocha firme. E quando você crê em Cristo Jesus, você está firmado, alicerçado sobre essa rocha firme, sobre essa rocha forte, sobre essa rocha que ninguém pode tirá-la. Mas quando você comemora o Natal apenas no objetivo mundano, que é o objetivo comercial, então você não é abençoado espiritualmente falando. Por quê? Porque o intuito de Jesus vir ao mundo, de Jesus nascer, era muito claro: fazer o bem a todos os seres humanos que estavam naquele momento, curar, libertar, morrer castigado pelos próprios pecadores, e ao terceiro dia ele ressuscitar e subir ao céu para interceder por todos aqueles que creem nele. Então hoje nós temos essa graça maravilhosa ao nosso favor. Basta você crer em Cristo, que os seus pecados são todos jogados na cruz do Calvário. Todos os seus pecados são tomados pelo sacrifício que Jesus fez, porque o sangue de o sangue de Jesus foi punido pelo pecado da humanidade. Mas para que esses pecados da humanidade vá para Cristo, a humanidade tem que crer em Cristo para poder ser liberto, ser livre. Então, antes da gente terminar esse vídeo, vamos ler esse versículo tão famoso que todos estão vendo na internet, no Facebook, no Twitter. Todo mundo está postando, mas vamos refletir junto com essa mensagem que eu acabei de falar, o porquê que Jesus veio ao mundo, que é para salvar a humanidade. Mas olha que mensagem maravilhosa em Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7, que é uma mensagem que todos conhecem. Diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros,
e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então aqui, esse versículo é um versículo do profeta Isaías profetizando sobre Jesus que viria, porque aqui foi escrito 1000 anos, mais de 1000 anos antes de Cristo, né? 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, se eu não estiver enganado, mas é mais ou menos isso. Foi Deus falando sobre Jesus que viria. Aqui fala que um menino foi dado, um menino nos nasceu e foi dado para a humanidade. E ele se chamará Maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque a graça dele é maravilhosa. Ele fez algo, ele iria fazer algo maravilhoso, que era se entregar pelos pecadores, se entregar pelos seus inimigos. Olha só que coisa maravilhosa. E a nós, seres humanos carnais, é algo até estranho, porque nós não temos coragem de se entregar por pecadores. Nós não temos coragem, mas ele teve, porque Deus é amor. O amor procede de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor a tal ponto que ele deu o seu filho pelos seus inimigos. Conselheiro. Olha lá, conselheiro. Quando você, primeiro, ele é maravilhoso. Ele vem para salvar. Ele vem para salvar você da eternidade longe de Deus. Porque quando você crê nele, o seu nome é escrito no livro da vida, e você é apenas questão de tempo para você ir lá, você ir para o céu. Não para apenas ficar no céu, mas para você estar ao lado de Cristo, com Deus, reinando com Deus. Conselheiro. Depois que você crê, você tem um conselheiro. Você tem um conselheiro que vai te aconselhar, e através do Espírito Santo ele vai mostrar o caminho certo para você andar. Então, antes de você crer, você vivia de qualquer maneira, você vivia no pecado. Depois que você creu, todos os seus pecados foram jogados na cruz do Calvário, e a partir daí o Espírito Santo começou a morar em você, ao ponto de que esse Espírito ele te aconselha, ele te mostra o caminho certo, e ele te dá, e ele faz você ir pelo caminho certo. Então ele é um Deus conselheiro. A terceira coisa, é um Deus forte. Então quando você está nesse processo de mudança, é difícil, porque a sua carne vai implorar para você voltar a fazer as coisas erradas que você fazia antes. Mas esse Deus, ele é forte para te dar força para vencer os seus pecados que você fazia antigamente. E ao mesmo tempo você vai ter dificuldades na vida. Você não vai ter uma vida maravilhosa como muitas pessoas falam. De repente você vai ter uma vida até pior, uma vida de provações, de lutas, de dificuldades. Mas esse Deus forte, ele vai te dar força para passar por tudo isso. Pai da eternidade, ou seja, o nosso Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele deu o seu Filho para que nós, os que cremos em Cristo, venhamos passar a eternidade com o Pai. Príncipe da paz. Todo aquele que crê em Cristo, ele tem paz com Deus, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, temos paz com Deus. Então, quando a gente crê em Cristo, a gente passa a ter paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, a gente vive em paz durante todos os momentos da nossa vida. A gente, mesmo passando por tribulações, logo após a tribulação, vem a força de Deus e vem a paz de Deus. Então, era isso que eu queria falar. Então, aproveite esse dia para, você que é cristão, para você refletir sobre aquilo que Cristo fez. E você que não é
refletir sobre o que Cristo fez, sobre o objetivo dele ter vindo a esse mundo, dele ter nascido, dele ter morrido e dele ter subido ao céu. O objetivo é salvar todos os pecadores que aceitarem a Ele como seu Salvador. Então, creia no Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida e receba essa graça maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal a todos que têm nos acompanhado e a todos os familiares. Que Deus abençoe a todos. Peço que vocês dêem uma curtida para que o canal, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhem e dêem uma curtida para esse vídeo alcançar mais pessoas, para que o Evangelho seja levado a toda criatura. Deus abençoe a todos e um excelente dia.